Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos fazer uma breve oração para que nós possamos iniciar a próxima disciplina, que é Teologia da Espiritualidade. Espírito Santo de Deus, te peço agora, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, me ajuda, Senhor. Usa a tua serva conforme o teu querer. Fala através, Senhor, da tua serva, que possa, Senhor, todos que ouvirem esse ensino, apregoar no seu coração, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra venha transformar vidas. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, numa breve história da teologia espiritual, nós vamos dizer, a teologia cristã experimentou no decorrer dos tempos vários caminhos e multiformes expressões. A sua história está intimamente ligada à história da igreja e das sociedades. De um lado, a teologia sofreu os condicionamentos da prática eclesial, no esforço de responder a algumas das suas necessidades. Por outro lado, empregou sobremaneira na tarefa de incutir a boa nova. A teologia crítica e sistemática sobre a fé cristã vivida na comunidade eclesial não deixa de ser tributária do contexto em que nasceu, bem como no modelo da igreja hegemônico do momento. A teologia originante das primeiras comunidades cristãs. A primeira geração cristã, que compreende o primeiro século da nossa era, tem realizado verdadeira teologia, tratou de refletir fé interpretando o evento fundante da vida, morte e ressurreição de Cristo, assim como a constituição e implementação, da pergunta: quem é Jesus para nós e quem somos nós a partir de Jesus. Foram agrupados no que conhecemos bem como Novo Testamento. A fonte de toda a teologia, o Novo Testamento, é teologia frontal, paradigmática e estimuladora de toda futura teologia. Ao mesmo tempo em que sua base irrenunciável, a teologia das primeiras comunidades cristãs toca pela primeira vez, de forma incomparável, a fonte de onde surge a própria fé. O encontro de homens e mulheres com Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. A comunidade tem a consciência de que em Jesus a revelação de Deus alcançou um nível mais alto. A igreja, instituição humana, pela graça divina, tocada pela graça divina, encaminha-se na história rumo à plenitude escatológica. A teologia vai sendo gerada no coração da igreja, em seu lento caminhar pelas sendas da história. É muito útil para a teologia compreender como e por que a igreja faz opções pastorais e assume distintas configurações no correr dos tempos, bem como conhecer o contexto vital em que elabora e reinterpreta seus princípios. A relação igreja-mundo só pode ser corretamente compreendida com a ajuda das informações provenientes da história, entendida não como simples sequência de fatos e eventos, mas como o estudo sistemático. Além disso, a história da igreja coloca o estudante a par dos conflitos de mentalidade, ideias e movimentos, sociais que promovam o espaço eclesial até os nossos dias. À medida em que se pratica a história da igreja no quadro das faculdades teológicas, ela goza de enorme importância para a autocompreensão eclesial. Quando a história da igreja descobre, mediante o estudo das fontes, a origem dos conflitos e divisões de hoje, oferece uma contribuição terapêutica para a reforma da igreja,
para conduzir uma nova prática. Não precisa omitir alguns séculos, mas sim manter o diálogo com outras disciplinas teológicas e com as ciências humanas, encaminhar a recuperação de uma estrutura e possibilidade de decisões perdidas. Espiritualidade na história da igreja. Olha bem, o que entendemos por espiritualidade? Nessa época em que estamos vivendo, consideramos como pós-cristã, quando os valores cristãos são bastante contestados pela sociedade. Perdoar é coisa de otário, o que vale hoje é bateu, levou. Esse negócio de não ajuntar tesouros na terra e sim nos céus não funciona. O mundo é um vasto coliseu e aprendemos da história que os cristãos sempre perdiam no coliseu e os leões é que venciam. É melhor ser leão que cristão. Como ser espiritual nos tempos em que estamos vivendo, quando nossa própria mente nos trai? Temos uma formação na igreja e recebemos outra, que nos molda fora da igreja. Bom, a espiritualidade, né, pastoral, como já disse, ela não consiste apenas em áreas de estudo ou disciplinas teológicas, mas em dimensões da vida cristã, quando o cristão desce ao nível das motivações de sua fé, toca na espiritualidade, quando expressa por meio de louvor, súplica e ação de graças sua adesão ao projeto de Jesus. Como ponto de partida, precisamos entender que espiritualidade deve ser uma atitude autêntica, sem um outro alvo que não seja apenas a comunhão com Deus pelo prazer, né, da busca. Lembremos das seguintes palavras de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que me buscais não por vistos sinais, mas porque comeram do pão e vos saciastes. Em João 6, 26. Ou seja, pessoas que procuravam a Jesus Cristo somente para satisfazerem a si mesmas. Que fé mesquinha, a que só busca a Deus para que ele atenda os seus interesses pessoais de quem o busca. Em contrapartida, mencionaremos as palavras de Jó. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó, capítulo 13, verso 15. Essa é a fé verdadeira. A espiritualidade autêntica, aqui se expressa não por motivo secundário, mas pela busca de Deus, é motivado pelo amor. A religião cristã não é mais uma maneira de conseguir as coisas de Deus, é amar a Deus acima de tudo, pois este é o primeiro mandamento. O ser humano tem sede de Deus e no seu interior bate forte um desejo de se relacionar com Ele. Espiritualidade deve ser cultivada por amor a Deus e não porque queremos bênçãos ou porque somos líderes. É porque somos crentes em Jesus Cristo, regenerados, lavados no seu sangue. Devemos amar a Cristo. Sabemos que quando o Senhor Jesus chamou o apóstolo Pedro para o pastorado, não lhe perguntou o quanto conhecia sobre Deus, nem mesmo sobre experiências espirituais que havia tido, mas se ele o amava, era o afeto de Pedro que interessava Jesus. Podemos identificar espiritualidade como piedade, pois conforme estamos seguindo este trabalho, podemos definir piedade como a qualidade de vida que existe naqueles que buscam glorificar a Deus. O homem piedoso não faz objeção ao pensamento de que sua maior vocação é ser um meio para a glória de Deus. Ao contrário, ele percebe isso como fonte de grande satisfação e contentamento. Ainda podemos afirmar que o desejo mais precioso do homem espiritual é exaltar Deus com tudo o que ele é
e em tudo que ele faz. Ele segue os passos de Jesus, seu Senhor, que afirmou a seu Pai no final da sua vida: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jó, capítulo 17, verso 4. Espiritualidade é ver-se como servo, como um instrumento, e buscar sempre a glória de Deus, e nunca a nossa. Deus não existe para nos tornar felizes. Nós existimos para glorificá-lo. A recompensa de ser feliz é primeiramente servir ao Senhor, glorificar o Senhor, e ele exaltará o seu filho. Vamos ver alguns modelos de espiritualidade no Antigo Testamento. Enoque. Uma síntese da sua vida, em Gênesis capítulo 5, verso 24, diz assim, andou Enoque com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. A forma verbal hebraica implica um proceder moral em justiça e observância de leis, em graus mais acentuado de que todos os seus antecessores e posteriores. O que deve chamar nossa atenção é a expressão andou, que retrata a intimidade, que é a essência da piedade que encontramos no Antigo Testamento. O que podemos afirmar também é que Enoque foi um homem que desejou ser diferente, desejou ter um relacionamento mais profundo com Deus do que os outros. Abraão. Em Gênesis capítulo 17, verso 1, percebemos a exigência de Deus a Abraão. Ele tem atendido. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Quero salientar novamente o verbo andar. A ideia que dá aqui é de uma caminhada correta, que acaba se tornando um padrão. Podemos falar muito sobre Abraão, mas o que mais se destaca nele não são as riquezas, mas duas construções que ele levantava onde chegava: altar e tendas. Altar de pedras para Deus, tendas de peles para ele. Para Deus, o seguro, o duradouro, o indestrutível. Para ele, o passageiro. Ele é o primeiro homem chamado de hebreu. Em Gênesis capítulo 14, verso 13. Ele era um peregrino. Deus era eterno. Espiritualidade passa por aqui, pela consciência de nossa transitoriedade e da eternidade do Deus com quem lidamos. Além disso, a obediência marca a vida de Abraão, uma vida espiritual, uma vida de obediência ao Senhor, de conformidade com sua palavra. Muitos têm procurado espiritualidade através de êxtases, experiências sensoriais e práticas litúrgicas. Ela é obediência. Samuel, porém, respondeu: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto tem em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. O sacrifício era a forma mais sublime de culto no Antigo Testamento. Deus chamou Abraão a uma incrível peregrinação de fé. Tempos depois, Paulo insistira que Abraão foi o primeiro a ser justificado pela fé. Abraão nos ensina que espiritualidade é dar prioridade a Deus. Lembramos que a exigência absurda que Deus lhe fez de sacrificar o seu filho poderia ser absurdo, mas era pedido divino. Agora Davi, outro exemplo. Davi, a quem Deus prometeu um reino eterno, em 2 Samuel, capítulo 7, de verso 13 a 16, diz assim, que chegaria a ser universal sobre todas as nações. Isaías capítulo 9, verso 6. Deus o chamou de o homem segundo o meu coração.
Atos, capítulo 13, verso 22. Tem-se observado em muitos escritos sobre Davi, o que mais se enfatiza são os seus erros. Não vamos ignorar esses erros, pois eles aconteceram, mas há um ponto a se ressaltar. Pecou, mas se arrependeu. Os Salmos 51 e 32 mostram sua atitude de quebrantamento após a acusação que lhe foi feita por Natã. Espiritualidade não é nunca pecar, é saber se arrepender quando pecar. Podemos ter vitória sobre o pecado, mas dificilmente sempre teremos vitória sobre o pecado. E é bom que assim suceda. Se não pecássemos, não precisaríamos de graça. Seríamos perfeitos. E graça é para os pecadores. Lembro-me das palavras do apóstolo João, né? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus, o justo. 1 Jó, capítulo 2, verso 1. Ele exorta seus destinatários, 1 João, capítulo 2, verso 1. Exorta seus destinatários a viverem uma vida vitoriosa, mas como nem sempre conseguirão, lembra-lhes que Jesus é nosso intercessor. Voltando a Davi, ele nos ensina que a espiritualidade é saber se ver como pecador, aceitar que errou, chorar, confessar. É estranha a espiritualidade que não fala de pecado, de perdão, de quebrantamento, e só fala de triunfo. É preciso saber confessar e pedir perdão. Aprendemos que a espiritualidade é reconhecer-se como pecador e pedir perdão a Deus. Agora vamos falar sobre Esdras. É um outro exemplo. Olha bem, Esdras surge na Bíblia sobre uma apresentação seca. Vivia um homem chamado Esdras, lá em Esdras capítulo 7, verso 1. Em Esdras capítulo 7, verso 6, temos o primeiro vislumbre do seu caráter. Ele era um escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Um homem que conhecia as Escrituras